E aí, jovens, estou muito feliz de termos voltado após as férias. Sei que vocês aproveitaram para descansar, relaxar um pouco, mas agora estamos de volta e vamos com tudo, tá bom, pessoal? Conto com a ajuda de cada um de vocês para que possamos dar conta de todos os conteúdos, para que possamos aprender juntos. Agora terão as aulas ao vivo, eu irei tirar dúvidas, eu irei responder questões ao vivo, tá bom? Conto com a participação de todos vocês. Lembrando que vocês devem baixar o aplicativo Google Meet, tá certo? O aplicativo Google Meet para poder assistir a aula ao vivo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora é o módulo 3, tá bom? Módulo 3 e o conteúdo agora é o conteúdo triângulos e quadriláteros, tá certo? Vamos aprender um pouco sobre os triângulos e os quadriláteros, seus elementos, suas características. Começando pelos triângulos, pessoal. Olha, todos nós já sabemos que o triângulo é um polígono que possui 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos, tá bom? Beleza, olha só aqui, ó, triângulo, 3 lados, certo? Também estudamos que em um triângulo a medida de um lado é sempre menor do que a soma das outras duas medidas, tá bom? Ou seja, a soma das medidas dos outros dois lados. Veja a seguir o triângulo ABC e alguns de seus elementos. Como eu falei, né? Os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. Nesse triângulo aqui, pessoal, ao lado, ó, dizemos que AB é o lado oposto ao ângulo C. Aqui, o lado AB é o lado oposto ao ângulo C, que está aqui, está logo à frente. Se está à frente, dizemos que está oposto, tá bom? E o lado oposto ao ângulo B. E CA é o lado oposto ao ângulo B. CA é oposto ao ângulo B. Vimos também a seguinte propriedade a respeito da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Prestem bem atenção. Essa propriedade é muito interessante e ela é muito utilizada na matemática quando estamos trabalhando com triângulos, tá bom? Que diz o seguinte, que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus, tá bom? Aqui o livro trouxe um exemplo com os 3 ângulos internos. Somando esses 3, deu 180. Professor, toda vez tem que dar 180? Sim. Se não der 180, então esse polígono não será um triângulo. Vai ser outra coisa, menos um triângulo, tá bom? O triângulo ele tem que dar 180 graus, a soma dos ângulos internos, tá bom? E através dessa propriedade podemos encontrar. Às vezes vem questões com apenas 2 ângulos e pede para encontrarmos o terceiro ângulo. É só usar essa propriedade que podemos encontrar, tá bom? Que encontramos. Como foi feito aqui, ó. Veio esse triângulo, veio a medida de 2 ângulos e pediu para encontrar o valor desse terceiro ângulo. Então, utilizando essa propriedade, olha, I mais 32 mais 116 tem que ser igual a 180. Então, aqui formamos uma equação. Aí vamos resolvendo até encontrar o valor do I. I é 32, certo? Bem legal essa propriedade dos triângulos. Aqui desse lado, pessoal, vai falar um pouco também sobre o que é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. O triângulo equilátero ele possui as medidas de todos os lados iguais, tá bom? Olha só, todos os lados têm medidas iguais. Ó. Aqui está o triângulo equilátero e todos os lados têm medidas iguais. No triângulo isósceles, tem pelo menos 2 lados com medidas iguais. Como podemos ver, esse aqui é o triângulo mais conhecido, né? Quando o professor pede para desenhar um triângulo, só vem na cabeça esse triângulo aqui. Ó. Tem a base e esse lado é igual a esse. E o triângulo escaleno? O triângulo escaleno é aquele triângulo que tem a medida dos 3 lados diferentes, tá bom? Os lados são diferentes. Podemos também classificá-los quanto à medida dos seus ângulos internos. Ou seja, ele pode ser classificado em acutângulo. Quando que um triângulo vai ser classificado como acutângulo? Acutângulo, quando todos os seus ângulos internos forem
ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus, tá bom? E quando ele vai ser classificado como triângulo retângulo? Ele vai ser classificado como triângulo retângulo quando ele houver um ângulo interno de 90 graus, o ângulo reto. E ele vai ser classificado como obtusângulo quando ele tiver um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus e menor do que 180, tá bom? Isso aí é bem tranquilo. Olha só. Triângulo retângulo tem um ângulo interno reto, ou seja, com medida igual a 90 graus. Aqui, e lembrando, pessoal, que o ângulo reto de 90 graus, ele vem assim nesse formato. É um quadrado e um pontinho no meio. É a única forma de representar ângulo que é diferente, que é o ângulo de 90 graus, tá bom? Os outros sempre serão assim, arredondado, tá bom? Só o reto que é dessa forma, certo? Então aqui é um triângulo retângulo. E aqui já podemos perceber que esse ângulo G ele é maior do que 90 graus. Então esse triângulo ele é obtusângulo, tá bom? Deixa eu voltar aqui, deixa eu descer. Aqui tem essa atividade aí para vocês realizarem, já está respondido. Deixa eu passar aqui. Aqui já tem atividade. Deixa eu passar para a explicação aqui. Beleza. Aqui já temos o segundo tópico, tá bom, gente? Olha só. Pontos notáveis de um triângulo. Estudaremos agora o ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro. Nossa, professor, que tanto centro é esse? Calma, calma, que isso aqui vocês vão entender. São pontos de um triângulo que apresentam características especiais, chamados de pontos notáveis. São esses 4 aqui, tá bom? As alturas e o ortocentro de um triângulo. Vamos ver isso aqui. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto ou ao prolongamento deste lado, formando com este um ângulo reto. Então, podemos ver aqui esse triângulo. Pegamos esse vértice e traçamos uma reta aqui, vindo em direção ao seu lado oposto e formou aqui, formou um ângulo reto de 90 graus. Então, para ser classificado como a altura de um triângulo, precisa formar um ângulo reto ao lado oposto ao vértice, tá bom? Esse triângulo aqui, pegou do vértice B, veio reto aqui, tocou aqui nesse lado oposto e formou um ângulo de 90 graus. Então, essa reta, esse segmento aqui de reta, representa a altura desse triângulo, tá bom? Aqui da mesma forma, saiu do vértice C, veio, encostou aqui, tocou nesse lado e formou um ângulo reto. Se formou um ângulo reto e saiu de um vértice em direção ao lado oposto, então aí representa a altura do triângulo, tá bom? Ao traçarmos as alturas relativas a cada lado do triângulo, elas irão se cruzar em um único ponto. O ponto em que as 3 alturas de um triângulo se cruzam é chamado ortocentro. Olha aí de onde veio a palavra, tá vendo? Isso aí já é um ponto notável, tá certo? O ortocentro. Olha. Pegou a altura do B, veio para cá, do C veio para cá e do A veio para cá. O encontro entre essas 3 alturas é chamada de ortocentro. Não esqueçam disso, tá bom? Beleza. Deixa eu descer aqui um pouco mais. Em um triângulo obtusângulo, os prolongamentos das alturas irão se cruzar em um ponto exterior ao triângulo. Já em um triângulo retângulo, o ortocentro coincidirá com o vértice correspondente ao ângulo reto. Aqui temos o triângulo obtusângulo, tá vendo? Olha só onde é que vão se cruzar aqui. Tá vendo? Aqui. Certo? E o prolongamento das 3 alturas se cruzou aqui, fora do triângulo. Tá vendo? O prolongamento foi para uma área externa ao triângulo, no triângulo obtusângulo. Certo? Já no triângulo retângulo, o ortocentro coincidirá com o vértice correspondente ao ângulo reto. Beleza. Aqui, exatamente aqui, pessoal. Olha.
correspondente ao ângulo reto. Aqui o ângulo reto, então aqui vai ser o ortocentro. Beleza? Deixa eu passar aqui. As bissetrizes internas e o incentro de um triângulo. A bissetriz, pessoal, é aquela retinha que sai de um vértice e divide o ângulo interno em duas partes iguais, em medidas iguais, e toca ao lado oposto, tá bom? Olha só, veja aqui o exemplo. Partiu daqui e dividiu esse ângulo em duas partes iguais e veio para cá, tá bom? Deixa eu ver. Aqui o triângulo partiu do vértice B, tocou ao lado oposto e aqui, olha, formou dois ângulos internos. Lembrando, pessoal, que aqui não forma um ângulo, não é obrigatório formar um ângulo reto, não, só na altura, tá bom? Na altura, sim, forma um ângulo reto. Aqui na bissetriz, essa propriedade aí não é confirmada, não, tá bom? Já aqui, olha, partiu do ângulo C, dividiu em duas partes iguais e tocou ali o lado oposto, tá bom? Beleza. Então, olha, ao traçarmos as bissetrizes internas relativas a cada ângulo interno de um triângulo, elas vão se cruzar em um único ponto. Olha só, se cruzou aqui, ó. E como que será chamado esse ponto aqui? O ponto em que as três bissetrizes internas de um triângulo se cruzam é chamado incentro, que é equidistante dos lados do triângulo. O que ele quis dizer com isso? Quando você traçar as bissetrizes de todos os ângulos aqui, de todos os vértices, vão se encontrar aqui no meio. Esse ponto será chamado de incentro e a distância dele para cá, a distância dele para esse lado e a distância desse ponto para esse são iguais. Por isso que ele fala aqui, equidistante, significa mesma distância, distâncias iguais, tá bom? Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Observe o triângulo MNP e a circunferência de centro em 1, em centro do triângulo MNP. Como 1 equidista, ou seja, tem a mesma distância dos lados do triângulo, a circunferência cruza cada um deles em um único ponto. Portanto, I é o centro da circunferência inscrita no triângulo. O que ele quis dizer? Está aqui, né? E aqui foi feito uma circunferência, um círculo aqui dentro. Uma circunferência. Daqui para cá tem a mesma distância que daqui para cá. E tem a mesma distância daqui para cá, tá bom? E aqui vocês coloquem aí 2 centímetros. Deixa eu passar aqui essa página. Mediatriz de um segmento de reta e o circuncentro de um triângulo. Beleza. A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular a esse segmento, que passa pelo seu ponto médio. Na imagem ao lado, R é a mediatriz de AB. Aqui temos esse segmento de reta de A até B, certo? E essa reta R, ela é a mediatriz, ou seja, que divide ao meio em duas medidas exatamente iguais, tá bom? E também forma um ângulo reto de 90 graus, ou seja, essa reta ela é perpendicular à reta AB, tá bom? Aqui no livro ele está explicando aí um processo que eu vou pular. Vamos lá. Como os lados do triângulo são segmentos de reta, podemos traçar as mediatrizes relativas a cada um deles. A mediatriz de um triângulo é a reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio do lado do triângulo. Veja, por exemplo, as mediatrizes relativas a cada um dos lados do triângulo EFG. Está aqui, temos o triângulo, certo? E ela partiu daqui, tocou, atravessou esse lado FG, formou um ângulo reto e dividiu essa medida aqui desse lado em duas partes iguais, ou seja, exatamente no ponto médio, tá bom? Essa aqui é a mediatriz relativa ao lado FG. Já aqui, de onde ela partiu? Partiu daqui, veio, pronto, tocou nesse lado FG, formou um ângulo reto de 90 graus e dividiu em dois lados iguais, tá bom? Esse aqui é exatamente o ponto médio. E aqui da mesma maneira, tá certo?
Ao traçarmos as mediatrizes relativas a cada lado de um triângulo, elas irão se cruzar em um único ponto. O ponto em que as três mediatrizes de um triângulo se cruzam é chamado circuncentro, que é equidistante dos vértices do triângulo. Olha só, é equidistante dos vértices dos triângulos, ou seja, agora não vai ser em relação aos lados, vai ser em relação aos vértices. Aqui é o circuncentro, daqui para cá, para esse vértice, daqui para esse vértice e daqui para esse vértice tem a mesma distância, tá bom? Observe o triângulo MNP e a circunferência de centro em C, circuncentro do triângulo MNP. Como C tem a mesma distância dos vértices do triângulo, a circunferência contém cada um deles. Portanto, C é o centro da circunferência circunscrita no triângulo. Temos aqui a circunferência e foi escrito aqui um triângulo dentro dela, tá bom? E esse ponto, que é o circuncentro, é exatamente o centro dessa circunferência, tá bom? Que tem a mesma distância para os vértices, tá certo? Nos exercícios, pessoal, vai ser melhor de entender, tá bom? São muitas regrinhas, mas nos exercícios vai ficar melhor. E aqui temos as medianas e o baricentro de um triângulo. A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele. Veja, por exemplo, as medianas relativas a cada um dos lados de um triângulo. Vamos lá, aqui temos o triângulo ABC, ó. Pegamos aqui esse vértice, traçamos até aqui. Também dividiu em dois lados iguais, ou seja, é a mediana relativa ao lado BC. Tá bom? Une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Já aqui, olha, partiu do vértice B, veio, tocou ao lado oposto. Então isso aqui é a mediana, porque traçou, olha, dividiu em dois lados iguais. E aqui partiu do vértice C e aconteceu a mesma coisa. A mediana dividiu em dois lados iguais. Ao traçarmos as medianas relativas a cada lado de um triângulo, elas irão se cruzar em um único ponto. O ponto em que as três medianas de um triângulo se cruzam é chamado baricentro. Quando traçarmos as medianas, elas vão se encontrar em um ponto. E esse ponto será chamado baricentro. É exatamente esse ponto G aqui, tá bom? O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Podemos verificar essa propriedade construindo um triângulo qualquer em cartolina e passando um fio por seu baricentro. Ao suspender o triângulo, ele ficará em equilíbrio. Aí é um experimento bem legal para vocês que quiserem fazer. Pode fazer até com uma folha de ofício mesmo. Tá vendo aqui? Foi traçado o baricentro, né? Os baricentros aqui. Os baricentros não, as medianas. E o ponto aqui onde elas se cruzaram é exatamente o baricentro. Colocando aqui um fio, o triângulo vai ficar plano, certo? Ele não vai pender para nenhum dos lados. E aqui vocês podem preencher aí a resposta, tá bom? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Pronto, aqui já é atividade, tá bom, gente? Então é isso, a nossa aula dessa semana são essas atividades aí. Na aula ao vivo eu irei ajudá-los, irei tirar dúvidas e irei também responder algumas questões, tá bom? Tentem fazer e até mais. Tchau!